Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e vamos mais uma vez fazer uma breve recapitulação de o que nós fizemos hoje no mercado. A sessão de hoje, sessão que contava justamente com a sessão onerosa, um fato bem importante, um fato bem relevante para todo o nosso mercado, e quem acompanhou a sessão sabe do que eu estou falando, que durante a manhã a gente teve algumas notícias enquanto ainda estava rolando o leilão, e foi tecnicamente e estritamente a minha opinião, foi um fracasso a sessão onerosa, onde a Petro buscava vender lá dos seus 4 campos, apenas 2 tiveram um pouco de interesse, eram justamente os que a Petro estava de olho, 2 deles não tiveram ofertas, confirmando justamente as expectativas um pouco mais pessimistas quanto à sessão onerosa que vieram desde a semana passada, quando a gente teve as 2 grandes petroleiras da França e uma britânica cancelando a sua participação no leilão. Já deu aquele entender de que talvez não seria uma coisa tão interessante a todos os players, e hoje foi confirmada a expectativa. Com a movimentação sobre essas notícias, a gente teve uma grande volatilidade no mercado, o índice acabou derretendo junto com a Petro, que foi para próximo dos R$28 nas mínimas da sessão, e o dólar acabou corrigindo as expectativas que tinha com a entrada de fluxo de capital estrangeiro, que foi o que ajudou a diminuir a pressão nessas últimas sessões, chegou até se aproximar próximo das máximas da sessão, chegou a bater próximo dos 4.100 pontos no dólar futuro, mas na sessão de hoje a gente chegou a ver sim, entre a mínima e a máxima, uma variação de 100 pontos no dólar, algo que fazia bastante tempo que a gente não via, né? Então, eu vou comentar um pouquinho mais sobre os gráficos, e só para complementar as notícias, hoje a gente ainda teve algumas falas de Fed Boys, a gente teve dados econômicos na zona do euro, dados econômicos na indústria alemã, apontando a continuar a confirmar a desaceleração da economia europeia, e a gente tem a China na guerra comercial, mais uma vez pressionando os Estados Unidos a dar condições melhores. A gente estava ali falando justamente que provavelmente até o Liu He deve ir aos Estados Unidos para assinar o acordo da fase 1 da guerra comercial, mas a China, antes disso, o ex-vice-primeiro-ministro falou que muito provavelmente vai ser necessário um pouco mais para a China querer assinar o acordo, e diga-se de passagem, é justamente o ponto da tarifação dos produtos chineses, que não foi comentado. Os Estados Unidos fingiu que fez de morto desde a última reunião entre China e Estados Unidos, não falou nada sobre a tarifação que está marcada ainda para dezembro, além das tarifações que já estão acontecendo nos produtos chineses. Então, a China pediu, e os Estados Unidos, nesse caso, nesse ponto, talvez deva justamente atender aos pedidos para sair um acordo, e vamos ver como é que fica essa história. Honestamente, e em particular, eu acredito que sim, os Estados Unidos devem atender aos pedidos, que seja um pouquinho melhor só, mas não deve tarifar em dezembro, deve ter essa pequena derrota no acordo, mas para um bem maior, que é de fato chegar na fase 1 do acordo, na guerra comercial, que é o primeiro passo de não sabemos quantos passos para finalizar essa guerra comercial. E vamos agora dar uma passada no gráfico, que na sessão de hoje ficou bastante interessante, né? No início da sessão a gente viu o índice subindo, até lá a expectativa era bem positiva com o leilão da sessão onerosa. No pré-mercado, enquanto a gente ainda estava vendo a movimentação do leilão de abertura, a gente já estava comentando da sessão onerosa, que muito provavelmente ia trazer o preço para cima, expectativa positiva para a Petro, expectativa bem interessante e tal, mas o que aconteceu foi que acabou sendo um fracasso tecnicamente, na minha visão. Só o fato de não ter tido, de 2 dos campos não terem tido ofertas ali já seria o suficiente, mas ainda a Petro, que estava buscando um consórcio de 30%, acabou assumindo 90% da posição que gostaria. Enfim, acabou fazendo bastante pressão no índice, e a gente viu uma variação dentre a mínima e a máxima no índice de 2.500 pontos, mas logo em seguida também já começou a estabilizar. A Petro chegou a entrar em leilão durante essa movimentação, chegou a encostar lá nos 28,10, mas depois também já logo aliviou a pressão e voltou a estabilizar, chegou a já trabalhar no positivo novamente, chegou no 0 a 0, chegou no negativo,
e, na verdade, ficou bem instável e bem volátil na sessão de hoje. O índice, no final das contas, acabou desenhando um dia com uma carinha um pouquinho mais lateral, levemente para baixo, mas não muda a expectativa de longo prazo, que ainda é de alta. Tá? E no dólar a gente teve uma sessão que aqui sim a gente não fala mais pelo menos, da tendência de queda. Né? Início da sessão estava ali um pouco de lado, ainda seguindo e respeitando a tendência de queda. Quando sai a notícia, o dólar começa a subir, entra em leilão. Quando sai de leilão, já sai lá em cima, subindo mais 10 pontos e não para até chegar ali nas máximas da sessão, que inclusive volta a trabalhar agora, ali no 9,4, 40,94, para quem iniciou a sessão abaixo ali, praticamente no 4.000 pontos, né? Mas na verdade foi até abaixo do 4.000 pontos, precisamente no 3.999,5, subindo aí praticamente quase 100 pontos da abertura. Né? Então, um dia bem volátil e nos gráficos mais longos começa sim, na sessão de hoje, eu já diria que o dólar perde a tendência de queda que tinha, pelo menos pelo gráfico de 60 minutos e o entendimento que a gente poderia ter através do gráfico diário. Então, a sessão de hoje foi uma sessão bem importante, como a gente havia comentado já, desde a semana retrasada a gente já está falando, dia 6, super quarta-feira com o leilão da sessão onerosa, cumpriu as expectativas de volatilidade, só não cumpriu as expectativas de fato, né, as expectativas que eram positivas com o leilão da sessão onerosa. Isso acontece justamente quando a gente tem o mercado enviesado, o mercado já precificando uma coisa e acontece justamente o oposto. Enfim, ainda assim foi uma sessão que a gente fez poucas operações no day trade, a gente estudou um pouquinho mais as ações, ainda tem bastante ação para soltar os seus balanços e a gente está dando umas seguradas em algumas recomendações, mas teve sim recomendação na sessão de hoje e se você está curioso para saber qual foi uma recomendação de compra no Swing Trade, eu recomendo que você dê uma passadinha lá na carteira do investidor, dá uma conferida, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês na próxima atualização e até mais!